Carta aos Hebreus, capítulo de número 12, versículos de 1 a 11. Amém? O título dessa passagem na minha Bíblia, e esse título varia de Bíblia para Bíblia, porque o título não foi escrito pelos escritores da Bíblia, mas pelos editores dela em cada língua em que ela foi editada. Então, esses títulos eles variam de Bíblia para Bíblia, algumas Bíblias até que não usam esses títulos. Eles são apenas uma fala do editor da Bíblia, para que a gente possa ter um norte quanto ao assunto que é tratado naquela determinada porção. Então, na minha Bíblia está escrito assim: perseverança no meio das provações, o exemplo de Cristo. E o texto sagrado diz assim: portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir, e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Assim, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. No combate contra o pecado, ainda não haveis existido a ponto de derramar sangue. Já vos esquecestes do ânimo de que ele vos fala como a filhos. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por ele és repreendido. Pois o Senhor disciplina quem ama e pune a todo que recebe como filho. É visando a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos, mas filhos ilegítimos. Além disso, tínhamos nossos pais humanos para nos disciplinar, e nós os respeitávamos. Logo, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, e assim viveremos? Pois eles nos disciplinaram durante pouco tempo, como bem lhes parecia, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. Nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Amém, amados? Querido Deus, fale-nos pela Tua palavra. Fale-nos de maneira que possamos compreender, de maneira que possamos receber com mansidão, que possamos, ó Deus, viver à altura da palavra, glorificando o Teu nome, sendo bem-aventurados nesta vida. Abençoe a cada um aqui, trata com cada um segundo essa palavra, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amados, a carta aos Hebreus foi escrita com duas principais razões, dois principais motivos. O escritor dessa carta, que a gente até hoje desconhece quem tenha sido, há algumas teorias sobre quem possa ser, mas não há certeza por parte dos estudiosos das Escrituras. O autor dessa carta escreveu para aqueles crentes judeus do primeiro século, tendo basicamente dois pensamentos para tratar nessa carta. Um era mostrar que a nova aliança em Cristo Jesus, ela é infinitamente superior à antiga aliança estabelecida na lei mosaica. Então, desde o capítulo de número 1 até o capítulo de número 10, nós vamos ver essa aliança que Cristo nos deu por meio do seu sangue, sendo comparada com a aliança mosaica, com todos os seus ritos, com todos os seus mandamentos, e sendo comprovada pela palavra que Deus deu a esse autor, que verdadeiramente nós estamos em uma aliança extremamente superior do que aquela aliança que o povo de Israel tinha.
E aquela antiga aliança era apenas uma sombra do que deveria se cumprir. E quando Cristo veio, a realidade de Deus se manifestou. E nós, consequentemente, não precisamos mais viver sob aquela nova aliança, mas agora dentro dessa que Cristo estabeleceu com o seu sangue. Quando o Senhor Jesus estava na noite em que ele foi traído, participando com os seus discípulos daquela última Páscoa, ele também estabeleceu a primeira mesa do Senhor, ou a primeira ceia do Senhor. A Bíblia diz que ele tomou ali o pão, partiu, deu graças, deu aos seus discípulos e disse: este pão, aliás, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes em memória de mim. A Bíblia diz que depois dele comer, ele tomou o cálice com vinho, e ele disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então Cristo veio trazer uma nova aliança entre Deus e os homens. Aquela primeira aliança, a aliança mosaica, ela era uma aliança que tinha um tempo de validade definido por Deus. Ela deveria preparar a humanidade até o tempo em que se manifestasse Cristo. E Paulo diz que na plenitude dos tempos, Jesus veio ao mundo nascido de mulher e nascido debaixo da lei. E por isso essa carta foi escrita, para que os crentes judeus daquela época, que ainda estavam apegados ao judaísmo, mesmo sendo cristãos, eles compreendessem que o judaísmo tinha tido seu tempo, tinha tido seu propósito e que ele tinha passado. Agora, na nova aliança em Cristo, nós temos a plenitude do propósito de Deus cumprido, e basta-nos viver à luz dessa nova aliança para a glória de Deus. Mas havia um segundo motivo pelo qual essa carta foi escrita, e o segundo motivo era fazer com que aqueles crentes judeus perseverassem em meio à grande perseguição que estava acontecendo contra a igreja cristã. Desde que Estevão havia morrido, isso mais ou menos no ano 36, 37 da era cristã, desde aquele tempo a igreja estava sofrendo severa perseguição, tanto por parte das autoridades judaicas, como por parte do Império Romano. Muitos crentes eram presos, muitos crentes torturados, muitos crentes mortos por causa de sua fé, muitos crentes perdiam seus familiares. Enfim, o sofrimento era intenso por causa da fé em Cristo Jesus. E muitos estavam abatidos, desanimados diante de tudo isso, querendo até mesmo desistir da fé. E se a gente então ler os capítulos 10, 11 e 12 dessa carta, a gente vai perceber que a palavra do autor é uma palavra de exortação à perseverança. É uma palavra para que aqueles crentes não abandonassem a fé, não esmurecessem, não retrocedessem, mas eles avançassem de fé em fé, sabendo que o Senhor era com eles, lhes sustentaria e finalmente lhes levaria para a glória. Então, essa carta tem esse duplo propósito. E eu queria falar justamente na tarde de hoje sobre este segundo propósito, que é o assunto dessa carta, que é sobre a perseverança no meio de tempos difíceis. Tempos difíceis querem nos fazer recuar. Tempos difíceis querem nos fazer retroceder. Tempos difíceis querem fazer com que a gente desista, desanime, baixe a guarda e simplesmente saia daquela posição de estarmos em Cristo e de vivermos pela fé no seu santo nome. E quando isso acontece, o Espírito do Senhor tem em sua palavra uma palavra de ânimo, de encorajamento, de fortalecimento, para que a gente possa levantar as mãos cansadas e possa consequentemente retomar a caminhada como apropriadamente ela nunca deve deixar de ser. Então eu queria compartilhar algo com você nesta tarde a respeito disso. Quando a gente vai para o capítulo de número 10, eu queria que você voltasse um pouquinho. Você vai ver como o escritor dessa epístola vai justamente tratar sobre essa questão da perseverança da fé em meio às dificuldades. Hebreus capítulo 10 diz assim, verso de número 32 até o verso de número 39. Porém, lembrai-vos dos primeiros dias, em que depois de serdes iluminados, suportastes um grande desafio de sofrimentos.
O autor está dizendo àquela igreja: olha, se lembrem que quando vocês creram no Senhor, quando vocês começaram a andar com Cristo, vocês passaram também por uma grande crise de sofrimentos. Vocês passaram por uma grande provação. Aí ele começa a enumerar algumas coisas que aconteceram. No verso de número 33. Algumas vezes fostes expostos publicamente a ofensas e perseguições. E outras vezes vos associastes aos que assim foram tratados. O 34, pois não só vos compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também aceitastes com alegria o confisco dos próprios bens, sabendo que tendes a posse de algo melhor e permanente. O autor lembra aquela igreja: olha, vocês já passaram por outros tempos difíceis. Vocês já passaram por outras situações calamitosas, de grande dificuldade. E ele começa a enumerar algumas coisas que aconteceram. Ele diz: vocês sofreram publicamente ofensas e perseguições por causa do Evangelho. Vocês se associaram com aqueles que sofriam também as mesmas coisas. Ou seja, mesmo não vindo diretamente contra vocês, pelo fato de estar alcançando a outros membros do corpo, vocês sofreram juntamente com eles. Vocês não ficaram dizendo: não é comigo, então está tudo bem. Vocês choraram com os que choram. Aí ele diz no verso 34, porque vocês não só se compadeceram dos que estavam nas prisões, como vocês mesmos suportaram o confisco de bens, porque tinham diante de si a posse de uma herança eterna. Aqueles cristãos perderam suas posses, perderam suas casas, perderam seus bens, as suas propriedades, por conta de serem simplesmente crentes em Cristo Jesus. Eles já tinham passado por grandes sofrimentos e eles tinham vencido graças ao Senhor. Mas agora, nesta nova onda de sofrimento que veio sobre eles, eles estavam cansados, estavam abatidos e queriam desistir. Então o autor dessa epístola primeiro diz a eles: olha, não façam isso não. Vocês se lembram que já passaram por coisa parecida, que já sofreram noutra ocasião. E vocês suportaram, e vocês perseveraram, e vocês permaneceram na fé. Aí ele continua dizendo no verso 35, portanto, não jogueis fora a vossa confiança, ela vos trará uma grande recompensa. Porque necessitais de perseverança para que alcanceis a promessa, depois de haver desfeito a vontade de Deus. Pois aquele que vem virá dentro em breve, não tardará. Mas o meu justo viverá da fé, se recuar a minha alma, não se agradará dele. Nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. Amém? Amém. Que coisa maravilhosa. Ele primeiro lembra aqueles irmãos que eles já passaram por situações semelhantes às que estavam passando. Que o problema que estavam vivendo hoje não era um problema maior do que aquele que já aconteceu anteriormente. E que, portanto, eles não devem lançar fora a sua confiança. Mas como no passado eles fizeram, eles devem perseverar. Essa confiança tem uma grande recompensa. Se eles perseverarem, eles verão novamente a manifestação da glória de Deus sobre suas vidas. E o autor lembra a eles: o justo de Deus vive pela fé. Se ele retroceder, Deus não tem prazer nele. E ele conclui dizendo: mas nós não somos dos que retrocedem para a destruição, mas daqueles que perseveram para a conservação da alma. Amém? Então, é dentro deste contexto que o autor escreve esta carta. E é para solucionar a este problema que ele escreve estes capítulos. Para que aqueles irmãos perseguidos, se vendo em grande dificuldade, não esmoreçam na fé, mas eles continuem firmes. E aí a gente tem depois o capítulo 11. O que é o capítulo 11? São os exemplos de fé tirados no Antigo Testamento, para fazer aqueles irmãos, ao contemplarem esses exemplos, imitá-los de maneira que possam perseverar. O autor começa mostrando alguns exemplos de fé, que são exemplos de fé de homens de Deus que conquistaram, que ganharam,
que viram milagres tremendos de Deus acontecer na sua vida, mas ele termina estes exemplos de fé mostrando homens de Deus que perseveraram até o fim no Senhor, mesmo no meio de grande sofrimento. Se você ler o capítulo 11 de Hebreus, você verá inúmeros exemplos de fé, mas a primeira parte desses exemplos são pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, que pela fé no Senhor conquistaram, venceram, triunfaram, foram extremamente abençoados por Deus por depositarem a sua fé nele. Mas os últimos exemplos de fé são de perseverança no meio do sofrimento, são de permanência na fé no meio da prova. E eu queria ler então essa última parte. Está no capítulo de número 11, versículo de número 35 em diante. Até o verso de número 34, nós temos exemplos de homens de Deus que pela fé triunfaram, conquistaram, venceram, foram abençoados dessa maneira. Mas a partir do verso 35, o exemplo de fé que é apontado é de homens e mulheres que resistiram firmemente, mesmo em meio à grande tribulação. Diz assim: algumas mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram zombaria e espancamentos, correntes e prisões. Foram apedrejados e provados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno dessas pessoas. Andaram vagando pelos desertos e montes, por cavernas e buracos da terra. E todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Então, vejam a conversa do autor dessa epístola. Ele querendo encorajar aquela igreja no tempo de grande prova, primeiro lembra para aquela igreja que já passaram por situações difíceis. Vocês já passaram. Vocês já enfrentaram coisas semelhantes às que vocês estão experimentando agora. Depois ele mostra uma galeria de heróis da fé que foram abençoados por Deus em decorrência de crerem no Senhor, de perseverarem no Senhor. Esses exemplos são divididos em dois tipos. Um de grandes conquistas, de grandes vitórias. Mas a segunda parte é de homens e mulheres que sofreram demasiadamente, mas não negaram a sua fé. Eles sofreram até a morte. O verso de número 37, ele é até mesmo impactante. Foram apedrejados e provados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Todos servos de Deus, passando por essas coisas e não negando a sua fé. E permanecendo firmes até o fim. E então, a gente chega no capítulo de número 12, que foi o texto que a gente leu inicialmente. E aí, o autor, depois de ter apresentado estas coisas, ele diz, portanto, significando que o que ele vai falar em decorrência do que ele já disse anteriormente, portanto, nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, quais são essas testemunhas? Estes heróis da fé, que passaram por todas estas coisas, perseverando diante do Senhor. Nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar todo o embaraço e o pecado que tenazmente nos assedia, que insiste em nos assediar, ele diz, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém? Amém. Ele chega ao ponto que ele quer trazer para aqueles irmãos. Ele começa essa conversa
dentro daquilo que ele está sabendo que é a situação dos irmãos, de grande sofrimento e de alguns desanimando, e diz, olha, não fiquem assim não, vocês já passaram por coisa semelhante. Se lembrem dos heróis da fé que vocês têm conhecimento. Eles passaram por tudo aquilo, sendo fiéis a Deus, perseverando. Logo, tendo esta nuvem de testemunhas, lancemos fora todo embaraço, aquilo que quer nos emaranhar, aquilo que quer nos atravancar o caminho. Abandonemos o pecado que tenazmente nos assedia, para longe da presença de Deus, para pecarmos contra o Senhor e perdermos a sua comunhão, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém? Essa é a tônica dessa mensagem. O autor está dizendo para aquela igreja sofredora, corram com perseverança a carreira que lhes está proposta. Mas, irmãos, percebam, o autor apresenta outra coisa que a gente deve contemplar. Ele nos diz para a gente lembrar das situações do passado, que nós já passamos dificuldades, mas vencemos. Ele nos manda olhar para aqueles que passaram por terríveis situações e também venceram. Mas depois de dizer estas coisas e de dizer perseverem, ele então vai nos apresentar o grande segredo da perseverança. É importante que eu tenha consciência de que eu já passei por situações difíceis e o Senhor me fez vencê-los. É importante que eu tenha diante de mim exemplos de fé que me animem a também imitar isso para que a glória de Deus se manifeste na minha vida. Mas isso não é suficiente. Isso não é o grande segredo da vitória. Isso não é o grande segredo da perseverança. O segredo da perseverança é o que o autor diz no verso de número 2, que é olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. O Senhor Jesus é o exemplo maior de perseverança em meio ao sofrimento. Ninguém sofreu como ele, mas também ninguém foi fiel a Deus como ele. Ele é o homem de dores que sabe o que é sofrer. E, no entanto, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele é o grande exemplo de perseverança que nós temos, maior do que as nossas próprias experiências passadas e maior do que todos estes heróis da fé juntos. E mais do que isso, olhar firmemente para Jesus não é apenas olhar para o exemplo de sua vida passada, do que ele fez, mas é olhar para ele como aquele que está à direita de Deus, intercedendo por nós, para que nós também sejamos hoje capazes de vencer como ele venceu. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, diz que Jesus está à direita de Deus, intercedendo por nós. O escritor desta carta aos Hebreus diz que Jesus vive sempre para interceder por nós, de modo que olhar para ele é não apenas olhar para o exemplo que ele já deixou, de ser obediente até a morte e morte de cruz, obedecendo a Deus até o fim, mas é olhar para ele como ele se encontra hoje na glória, o nosso grande Redentor, o nosso Salvador, que não nos desampara, que não nos abandona, que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, que nos dá poder para vencer, que nos dá capacidade para perseverar e que mais está cuidando para que nenhuma provação venha a nós acima de nossa capacidade de resistência e, além disso, faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. É para este Jesus que a Bíblia diz que eu devo olhar para que eu persevere. É para esse Jesus que a Bíblia diz que eu devo olhar para que eu não esmoreça. O autor diz isso aqui, ó, capítulo de número 12, verso de número 3. Assim, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. Essa palavra de exortação do autor dessa epístola é para que a igreja do Senhor tenha energia suficiente para enfrentar tudo o que tenha que enfrentar
em vitória, de pé, para a glória do Senhor, nosso Deus. E por isso a gente deve ouvir essa palavra nos dias de hoje. Nós estamos vivendo uma situação muito difícil. Eu tenho dito que eu nunca vi situação como a que nós estamos vivendo. Eu tenho 51 anos de idade. A gente nunca viu o mundo parar por causa de uma doença. Nunca. A gente já viu coisas muito graves acontecendo pontualmente em partes da terra. Mas a gente nunca viu literalmente o mundo parar por causa de uma enfermidade. Isso tem acontecido de modo especial hoje, na nossa geração. E isso tem trazido grandes transtornos na questão de saúde, na questão da economia, na questão dos relacionamentos, porque temos sido muitas vezes obrigados a nos manter distantes de entes queridos para evitar sermos o portador de algum contágio. Enfim, uma série de mudanças tem acontecido, trazendo grandes dificuldades na nossa existência. E muitos então têm sido levados ao desânimo, muitos têm sido levados à fraqueza espiritual, ao esmorecimento, ao abatimento. E essa palavra então vem a nós para que a gente justamente saiba que temos suporte em Cristo, capacidade em Cristo, para podermos enfrentar isto e passarmos vitoriosamente por isto para a glória de Deus. Para tanto, esse texto nos fornece algumas coisas que a gente precisa estar atentando. A primeira delas é também nos lembrarmos que nós já passamos por outras situações muito difíceis, que a gente pensou que não iria conseguir passar, e pela graça de Deus a gente conseguiu. Todos nós temos essas experiências. Todos nós já passamos por algumas coisas na vida que a gente disse, meu Deus, eu não vou suportar isso. Mas pela graça de Cristo nós suportamos. Pela graça de Cristo nós vencemos. Davi, quando ele foi enfrentar Golias e se apresentou diante de Saul, ele disse para Saul, olha, o teu servo já enfrentou o leão e o urso, e Deus lhe deu vitória. E eu creio que Deus fará a mesma coisa em relação a esse gigante. Amém. Davi estava se lembrando de outras situações em que ele experimentou a dificuldade e venceu, para confiar em Deus que lhe daria também a vitória naquele momento. Nós também devemos nos lembrar daqueles homens e mulheres que tem na Bíblia, até mesmo ao nosso redor, e que são verdadeiras testemunhas de fé no Senhor. Nós temos os exemplos da Bíblia, mas nós também conhecemos pessoas que creem, e que por causa dessa fé no Senhor têm vencido, têm conseguido avançar, têm perseverado, graças ao Senhor. E nós também devemos colocar estes exemplos como ânimo diante da nossa frente. Seres humanos como nós, que pela graça de Deus foram capacitados e têm sido capacitados, e nós consequentemente também podemos ser como eles. Porém, nós também temos que nos lembrar, o grande segredo da perseverança em meio à dificuldade é olhar fixamente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Amém. Nós não corremos muitos riscos se nós nos esquecemos das vitórias que nós já tivemos. Também não corremos graves riscos se a gente não se lembra desses homens e mulheres de Deus que, perseverando, venceram pela fé. Mas nós estamos fadados ao fracasso se nós tirarmos os olhos do Senhor e não estarmos contemplando a Ele, para que dele recebamos graça a fim de sermos sustentados em ocasião oportuna. A Bíblia diz no Salmo 34, olharam para Ele e foram iluminados. Os seus rostos jamais serão confundidos ou jamais sofrerão decepção. Cristo é aquele que, quando é o objeto da nossa fé, aquele em quem depositamos a nossa confiança, aquele a quem contemplamos, devolve para nós poder, graça, misericórdia, ajuda para que a gente possa suportar toda e qualquer dificuldade. Por isso, irmãos, o segredo da perseverança é não tirar os olhos de Cristo. Amém. Mas aí a gente pode perguntar, como eu posso ter os olhos em Cristo se Cristo não é visível a mim? Como eu posso contemplar o Senhor se Cristo não é alguém
que está manifestado em mim em forma humana, para que eu possa vê-lo, para que eu possa contemplá-lo. Nós contemplamos a Cristo pela fé na sua palavra. Contemplar a Cristo é ter a palavra dele diante dos nossos olhos, como grande referencial de vida, para que a gente viva por meio dela e, consequentemente, glorifique a Deus. Lembre-se que João 1 diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Por isso, contemplar Cristo, não tirar os olhos de Cristo, é contemplar a palavra e não tirar os olhos da palavra, é tê-la constantemente diante dos nossos olhos. Em Provérbios capítulo 4, Salomão diz: filho meu, ouve a minha palavra, as minhas instruções, inclina os teus ouvidos. Não se apartem elas de diante dos teus olhos. Guarda-as dentro do teu coração, porque são vida para os que a encontram e saúde para todo o seu corpo. Perceba, a Bíblia diz que eu devo ter os olhos fixos em Jesus, mas a Bíblia também diz que eu tenho que ter os olhos fixos na própria palavra de Deus. Não se apartem elas de diante dos teus olhos. E é isso que significa na prática olhar fixamente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. É termos a palavra de Deus, as promessas de Deus, a revelação de Deus a nós constantemente diante dos nossos olhos, de maneira que nós, ao invés de estarmos contemplando as circunstâncias ou a nossa própria fraqueza para esmorecermos, nós estejamos olhando para o Senhor por meio da sua palavra para perseverarmos. Amém. Glória a Deus. Nós, irmãos, sempre tropeçamos, caímos e desfalecemos quando nós deixamos de olhar para a palavra de Deus. Quando nós deixamos de atentar para as promessas de Deus. Quando isso ocorre, o nosso coração fraqueja. Quando isso ocorre, o nosso coração esmorece. E o autor, ele diz que justamente eu devo olhar para Jesus fixamente para que eu não me canse e não fique desanimado em minha alma. O crente, quando se encontra abatido, é porque ele tirou os olhos do Senhor. Ele parou de olhar para Cristo. Em que sentido? Ele parou de olhar para a promessa de Deus. Quando o reino de Judá foi cercado por seus inimigos e não havia esperança de vitória, a Bíblia diz que o rei Josafá, ele promulgou um jejum, ele chamou todo o povo para fazer isso, e ele fez uma oração a Deus. E ele disse: ó Deus, olha o que esses inimigos estão projetando contra nós. Nós não temos nenhuma defesa contra eles em nós mesmos. Nós, na verdade, nem sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. E a Bíblia diz que Deus envia socorro e traz para aquele povo grande livramento, porque eles olharam para o Senhor e não tiraram os olhos do Senhor. Essa é a maneira de vencermos, irmãos. Nós não poderemos perseverar em meio a essa crise. E perseverar significa ficar do lado do Senhor, confiando nele, vivendo para a sua glória, o adorando em todo o tempo, glorificando a ele em todo o tempo, independente do que aconteça, segurando o seu testemunho. Nós não teremos tal tipo de vida se nós tirarmos os olhos de Cristo, se nós tirarmos os olhos de sua bendita palavra. E há uma outra coisa que o autor acrescenta, para que a gente então complete esse quadro de como nós podemos perseverar em meio à dificuldade. É quando ele mostra que tais acontecimentos difíceis, atribulados, complicados, são uma manifestação da disciplina de Deus para a nossa vida. No mesmo fôlego em que ele fala sobre a questão de perseverarmos por olharmos para Cristo,
por fixarmos nele os nossos olhos, para que nós consigamos correr a carreira que nos está proposta, ele mostra que as circunstâncias difíceis que a vida traz para nós são disciplinas da parte de Deus para nos fazer participantes de sua santidade. Está na continuidade desse capítulo de número 12, quando ele diz assim, verso de número 7. Verso de número 7. Ele diz, é visando a disciplina que perseverais. Ou seja, essa situação que está vindo contra vocês é uma disciplina da parte de Deus, e essa disciplina visa a perseverança, visa que vocês permaneçam, que vocês não esmoreçam, que vocês não retrocedam, que vocês continuem firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Esta é a grande finalidade. E o autor então diz, verso de número 8, ele diz, mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos, mas filhos ilegítimos ou filhos bastardos. O Senhor manifesta tal ato disciplinar sobre nossa vida, justamente porque somos filhos que Ele está trabalhando para forjar o seu caráter, trabalhando para forjar a imagem do seu Filho primogênito, o Senhor Jesus. E o verso de número 10 diz, na parte B, Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. Amém? Então, irmãos, quando nós temos esse quadro completo diante dos nossos olhos, nós temos então a condição de perseverar firmes na fé. O sofrimento, ele é uma realidade, e ele vai se manifestar e alcançar a gente muitas vezes, como já se manifestou outras vezes e está se manifestando agora. Nós estamos passando por essa grande dor, por essa grande dificuldade. E infelizmente a nossa tendência é sempre julgar que o último estado é sempre pior do que o primeiro. A gente pode até já ter passado por coisa mais difícil, mas a dor presente, ela é sempre maior do que as que passaram. E por quê? As que passaram já me esqueci, já não me trazem mais dano. O que está apertando o meu pé, o que está doendo no meu calo, é o que eu estou passando hoje. Então a tendência é a gente sempre julgar que o agora é o pior tempo da nossa vida. Agora é a pior dificuldade que a gente enfrenta. Mas aí a Bíblia diz, se lembre que você já enfrentou coisa pior. Se lembre que você já passou por coisa semelhante, e mesmo assim você perseverou, e mesmo assim você conseguiu, e mesmo assim você venceu. Deus estava com você lá. Deus lhe deu a capacidade lá, e Ele continua lhe dando a capacidade agora. Lembre-se de perseverar da mesma forma como você perseverou antes. Lembre-se de continuar crendo da mesma forma como você creu antes. Porque o justo vive da fé, e se ele retroceder, Deus não se compraz nele. Mas nós, que somos o povo do Senhor, não somos dos que retrocedem para perder-se, mas dos que perseveram para a preservação da alma. Então o Espírito Santo vem lembrando-nos disso, para que a gente possa levantar a cabeça. E aí o Senhor diz, olha aí para as pessoas que Deus já usou, passando por situações muito piores do que as nossas, e que o Senhor sustentou da fé. Olha para os exemplos de vida cristã, de todas as épocas, que perseveraram diante de Deus pela sua graça. Assim como Deus fez com eles, Deus também faz com a gente. Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem filhos que Ele quer agir melhor do que com outros. Da mesma forma como eles venceram por fé, nós também podemos vencer por fé. Como eles perseveraram por fé, nós também podemos perseverar por fé.
Então, se a gente tem essa nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço, o pecado que tenazmente nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E depois ele diz, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Porque foi esse Jesus que nos sustentou naquele tempo passado, quando a gente passou por terríveis problemas. É este Jesus que sustentou a esta grande nuvem de testemunhas também. E é esse Jesus que pode nos sustentar nesse presente tempo. Olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Considere Ele, para que você não canse e desfaleça na sua alma. Olhe para o que Ele sofreu em obediência a Deus, mas mais do que isso, olhe para o fato de Ele hoje estar à direita de Deus, intercedendo por nós, para que nós sejamos sustentados. O Senhor Jesus chegou para Pedro, antes de Pedro negá-lo 3 vezes, e disse, Pedro, Pedro, Satanás te requereu como trigo para te peneirar, mas eu intercedi por ti. Pedro foi sustentado e se levantou, mesmo depois de ter caído tão gravemente por causa da intercessão de Cristo. Eu intercedi por ti. Quando te converteres, intercede pelos teus irmãos. É por isso que Pedro tropeçou, caiu, mas se levantou, porque a intercessão de Cristo o ergueu. E a Bíblia diz que Cristo agora vive sempre para interceder por mim. Eu posso ter esta confiança de que à direita de Deus há um intercessor bendito clamando pela minha vida. E a Bíblia diz, nenhuma das orações dele deixa de ser ouvida. Ele é aquele a quem o Pai sempre ouve. Então eu posso olhar para Ele como meu sacerdote, o meu bendito intercessor, que intercede por mim e me sustenta. Mas além disso, eu devo olhar para Ele pela sua palavra. Eu devo perceber que toda a Bíblia, toda a revelação de quem Ele é, todas as suas promessas, todas as suas benditas declarações são a sua aliança comigo, são o seu compromisso comigo. Ele é fiel para cumprir toda a sua palavra e, consequentemente, eu devo encher os meus olhos dessa palavra, os meus ouvidos dessa palavra, o meu coração dessa palavra, porque eu devo crer nele segundo a Escritura. E quando, irmãos, eu faço isso, eu sou sustentado. Quando eu faço isso, eu sou carregado pelo Deus Todo-Poderoso durante a tempestade e para fora da tempestade. Deus é aquele que nos sustenta enquanto nós passamos pelas tribulações. Por isso que Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Glória A tua vara e o teu cajado me consolam. Amém. Glória a Deus. E por último, nos lembremos, essas coisas também são disciplinares na nossa vida. Não são castigos simplesmente. Não pense que disciplina é um castigo. Há ocasiões que a disciplina é um castigo, mas a disciplina é uma matéria de estudo. Professores sabem disso. Que aquilo que a gente chamava antigamente de matéria, hoje em dia se chama de disciplina. É o assunto a ser estudado, é o assunto a ser aprendido. A Bíblia diz que estas coisas são disciplinares, são para me ensinar coisas que eu não aprenderia se não passasse por elas. São para forjar em mim características de Cristo que não seriam forjadas se eu não passasse por tais coisas. A Bíblia diz que estas coisas se manifestam para a minha perseverança e estas coisas se manifestam para que eu seja participante da santidade de Deus. Ou seja, Deus está me moldando enquanto eu passo por isso. E é por isso que Pedro vai dizer, não estranhe a ardente prova que vem contra vós, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas é para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que ouro que perece, seja feita. Deus está assentado como ourives, purificando o ouro. E o ouro é purificado em meio ao fogo. É assim que o ouro é depurado. Quanto mais submetido ao calor,
mais as suas impurezas são retiradas e mais puro ele fica. Quanto mais a gente passa por dificuldades, perseverando, mais o Senhor vai nos livrando de nós mesmos e daquilo que lhe desagrada e vai nos enchendo mais de Cristo e daquilo que lhe glorifica. E é por isso que o Senhor permite a luta, permite a dor, permite o sofrimento, porque são disciplinas que visam que eu seja levado à perseverança e que eu seja transformado na imagem de nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Então, não desperdicemos o tempo presente. É um tempo difícil para todos nós. Mas Deus está querendo forjar em nós características de Cristo que somente numa situação como essa podem se manifestar. O Senhor Jesus, no meio das mais difíceis situações da vida, glorificava a Deus, adorava a Deus, louvava a Deus, obedecia a Deus. E por isso ele era o Filho amado de Deus em quem ele se comprazia. É isso que o Senhor espera da gente, que em Cristo, numa situação como essa, a gente louve, a gente adore. O Senhor Jesus, na véspera, disse: a minha alma está angustiada até a morte. E o que direi eu? Pai, livra-me dessa hora. Mas como? Se foi para essa hora que eu vi, eu vou dizer: Pai, glorifica o teu nome. Foi assim que o Senhor Jesus viveu. Não houve murmuração, não houve reclamação, não houve insatisfação, porque em todo o tempo ele sabia que o seu Pai estava com ele, provendo todas as coisas e lhe capacitando a passar por todas elas. E em decorrência disso, só havia palavra de louvor e de gratidão. É isso que o Senhor quer forjar na nossa vida. Nós somos, por natureza, reclamões, murmuradores. Se a gente tem, a gente não acha que tem tanto, porque a gente acha que deveria ter mais. Se a gente não tem, a gente reclama porque não tem. A gente é por natureza desse jeito. A gente é feito ferida brava que quanto mais come, mais quer comer, né? É desse jeito. Mas esse não é o caráter de Cristo. O caráter de Cristo é o de estar satisfeito em Deus, em toda e qualquer situação. E por isso Paulo, cheio de Cristo, podia dizer: eu estou satisfeito em toda e qualquer situação. Eu sei ter fartura e eu sei passar por necessidade. Eu sei ter em abundância e eu sei passar por privação. Eu posso passar por todas as coisas por meio daquele que me fortalece. Esse é o segredo. Cristo em nós, nos enchendo enquanto nós olhamos para a sua palavra em fé e forjando em nós a manifestação do seu caráter para que ele seja conhecido através das nossas vidas. Então não desperdice o seu sofrimento. Não desperdice essa hora difícil. Não desperdice esse tempo de tribulação. Aproveite-o louvando a Deus, glorificando a Deus, dando graças em tudo. Não apenas no presente momento, mas se piorar, que a gente aumente o louvor, que a gente aumente as ações de graças. Porque o Senhor é digno. E porque, como eu disse, Ele não está permitindo e nunca permitirá que nenhuma provação venha além de nossas forças. Mas junto com a provação nos dá o livramento para que possamos suportar. E mais, Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Por isso a gente pode passar pela prova. E pode passar pela prova louvando ao Senhor. Irmãos, uma das coisas mais lindas das Escrituras é Paulo e Silas com as costas arrebentadas de açoites, apenas por pregar o Evangelho, só por isso. Eles não cometeram crime algum para dizer que eles estavam pagando por seus pecados. Eles simplesmente tinham pregado o Evangelho, e porque pregaram o Evangelho foram presos e açoitados. Levaram 39 varadas nas costas. Estavam com as mãos e os pés amarrados num tronco, como criminosos comuns. Numa cela fria, no subterrâneo, no meio de bandidos, que estavam ali porque eram bandidos, e eles lá apenas por pregar o Evangelho. Aqueles homens poderiam reclamar, poderiam perguntar: oh Deus, por que permitiste isso? Tudo que a gente fez foi ser fiel. Tudo que a gente fez foi pregar o Evangelho.
Mas a Bíblia diz que à meia-noite eles oravam e cantavam louvores ao Senhor. Isto é perseverar. Isto é vencer em fé. À meia-noite, com os corpos arrebentados, cansados, no frio, no meio de bandidos, eles louvavam e oravam ao Senhor. E é isso, irmãos, que nós temos que saber que é a vontade de Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que o gado morra no campo, ainda que tudo dê errado, eu todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Esta é a nossa bendita vitória. E é isso que o Senhor espera de nós, ao permitir que tais situações aconteçam, para que a gente olhe para Cristo, seja fortalecido nele, persevere, e nesta perseverança nós sejamos transformados em sua glória, para sermos participantes da sua santidade. Amém, amados? Que Deus nos abençoe, e que a gente, com tal palavra, continue avançando, continue se mantendo firme na fé. O objetivo é corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém? Tem uma carreira aí. Essa carreira é viver segundo Cristo, para a glória de Deus. Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo disse: eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu complete a carreira e cumpra o ministério para o qual fui chamado. Essa é a razão da nossa vida. A razão de você estar nesse mundo, Deus está nesse mundo, não é nascer, viver, casar, ter filho, trabalhar, enriquecer, para depois morrer, não. Tudo isso pode acontecer, mas é tudo para a glória de Deus. Para que em todas essas coisas sirvamos a Deus e cumpramos o seu propósito. Por isso, que o Senhor nos ajude e que a gente continue firme e constante no Senhor. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nos ajude. Sem o Senhor não conseguimos. É por isso que o Senhor nos diz, olhando firmemente para Jesus. Nos ajude a olhar, nos ajude a perseverar. Tu sabes que por nós mesmos nada podemos fazer, mas em Ti fazemos proezas, contigo saltamos muralhas, desbaratamos exércitos. Então, Senhor, nos encha do Teu Espírito e nos capacite a viver essa bendita palavra. Ela é a palavra da vida eterna e nós queremos vivê-la para o louvor da Tua glória. Assim nos sustenta em fé e nos capacita a continuar correndo com perseverança a carreira que nos está proposta. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.